Agora você está ao vivo. Já podemos começar. Não, mas tem que esperar. Fica lá ao vivo pro povo ir. O povo já tá escutando. Já tá gravando. Não tem ninguém. Espera o povo entrar. Por que você desativou meu coisa aqui? Pra dar melhor. Mas ele vai ter como ver o povo agradecendo. Daí? Deixa eu ver se eu... Letícia. Olha, obrigado aí, Letícia. Oi, Lê! Lê, ó, quem tá aqui é meu assistente. Mostra a cara aí, ó. Esse aqui é meu DJ. Ele é o meu... Tá sendo nosso iluminador. Vandelice. Obrigado. Vandelice. Saudade de todo mundo, né? Ih, tá pequenas as letras. Ellen. A Ellen Cristina também. Oi, Ellen. Obrigado Beijo. aí. Esse aniversário esses dias, né? Parabéns. Glauber. Glauber, Cleuber, né? Não, as letras são muito pequenininhas aqui, gente. Nós já é meio idoso, você não tá enxergando direito. Felipe Abner. Ó, o Pimpão. Oi, Pimpão. Beijo. Ai, Letícia. a Leide complementou. Davi, homem de Deus, tá certo. É, ele tá ajudando a gente aqui, porque Obrigado aí, Hamilton. essa parte de tecnologia nós não é muito habilitado, né? Eu trouxe aqui meu sobrinho pra... Franciane, obrigado ajudando a aí pela gente presença. Oi, irmã. Obrigado, Ellen. Beijo. Bruninha, obrigado, Bruna. Bruninha, beijo pra você, minha linda. Hoje nós estamos um dia muito feliz, porque nossa família, a família Martins, né? Ela é muito grande. E nasceu mais um Antônio príncipe, Carlos, né? obrigado aí, Antônio Carlos, Carlinho. Nasceu um príncipe hoje, o Lucas. Pedro Lucas, né? O filho do Reuel. Parabéns ao Reuel, parabéns a Renatinha. Deus possa abençoar, né? Nossa família só crescendo, graças a Deus. Hoje é nosso dia, né? Vamos estrear esse painel, né? Tem que esperar um pouquinho, porque... Esperar o pessoal... Obrigado aí porque vocês estão contribuindo com a presença, né? Esperar o pessoal entrar, né? Dar mais um tempinho. Muito bom. Esse estilo de comunicação, né? Que é novo para nós que somos das antigas. É uma nova um desafio, ferramenta, né? Uma nova ferramenta de evangelização, nova ferramenta de comunicação. Alexandre Ferraz, obrigado aí, Alexandre. Alexandre, tá sumidão, amigão. Saudades. Jonathan. Simone, obrigado, Simone. Oi, irmã. Beijo. Falta um minuto. Você tá esperando um pouquinho, o pessoal tá chegando aí, viu? Luiz, obrigado, Luiz. Nossa, muito José pequenininho. Bonifácio. Oi, Boni. Ó, o Boni. Obrigado, amigão. Machão. Já pode começar a falar. Então, gente, nós estamos, né, aqui com vocês nessa manhã. Manhã que já não é mais manhã, né? Já é meio-dia. E nesse início de tarde, né? Para estar compartilhando com vocês. Como vocês sabem, a igreja tem adotado esse método, né, das lives para a gente nos aproximar nesse momento em que nós estamos sendo obrigados a ficar mais distante, né? Mas o bom da gente ver é que Deus age em todas as formas, gente. Por um lado, é ruim porque nós não estamos
né, de corpo, Presente, né? ativos, né, nas nossas atividades na nossa igreja. Mas nós temos movido da mesma forma, porque a igreja ela é dinâmica. A igreja ela não é aquela, né, o templo lá, né, no Fabiana, e com as paredes, com as cadeiras, lugar que a gente ama muito. Mas a igreja somos nós, né? A igreja é vidas, né? São pessoas. E essa ferramenta das lives, né? Das transmissões dos cultos, tem nos desafiado, né? A todos. E Deus tem usado de forma bem generosa, né? As vidas das pessoas através desse meio de comunicação. E hoje nós estamos aqui estreando. Confesso que pra gente é um desafio muito grande, né? Que essa parte de tecnologia, né? Eu e o Francisco, a gente domina, não. Tanto é que eu trouxe um reforço aqui. O Davi tá aqui com a gente, meu sobrinho, e tá nos ajudando aqui, tanto na parte de iluminação, porque o ambiente aqui em casa é meio escuro a sala, então ficou um ambiente meio escuro. E ele arrumou aqui a iluminação, deu as ideias. O lugar melhor lugar é aqui, tia, olha pra cortina, deu todas as dicas, tá ali dando suporte. Obrigada, vizinho. Te amo esse menino demais, né? Ele tá aqui do nosso lado. Ó, tá ali, tem A Tatá, assim, é porque eu chamo os meninos, gente, é de forma que vocês não conhecem, às vezes, né? O Felipe eu só chamo de Felipe de Pimpão, Thalita de Tatá, mas são os nossos sobrinhos queridos aí. Então, a gente vai começar, então, aos poucos o pessoal vão entrando aí, a gente vai, às vezes, dando uma pausa aí, mas desde já a gente já deixa o agradecimento. Não depende de falar o nome de todo mundo, mas cita todo mundo abraçados, beijados, né, com nosso carinho. A nossa casa também está à disposição de todos que precisarem, se a gente puder, de alguma forma, estar ajudando a casa de vocês. Não hesitem em chamar, em nos procurar. Nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Então tá, eu vou passar aqui pro Francisco, que ele vai... A gente vai começar aqui hoje o assunto, palavrinha que a gente preparou. Nós vamos tratar hoje sobre Marta, né? Marta, Maria, Lázaro. Uma família como todas, né? Como qualquer outra família, composta de irmãos. A Bíblia não fala sobre os pais deles, né? O fato é que eles moravam os três juntos. E se tornaram amigos de Jesus, né? Jesus, sempre que ele podia, ele fazia visita, ele dormia na casa deles. Marta tinha liberdade, né, de chamar Jesus juntamente com seus discípulos, para almoçarem juntos, para passar um tempo juntos. Então eles realmente eram amigos, né? Tanto que quando Lázaro faleceu, Jesus chorou. Não sabemos se é por questões de sentimentos em relação à amizade dele com Lázaro, né? Ou se diante da incredulidade das pessoas que estavam nesse sepultamento. O fato é que Jesus chorou diante da multidão, né? Tanto é que muitos disseram lá, né? Vede quanto ele o amava, né? Em relação à amizade dos dois. Mas nós vamos falar sobre Marta, Maria e Lázaro, mas dando mais ênfase, né? Na questão da amizade e da proximidade que Marta e Maria tinham em relação a Jesus, né? Marta, como sempre, como vocês podem ler em várias passagens, né? Porque Marta e Maria, elas aparecem mais ou menos em três vezes, né? E nos 4 evangelhos. Maria aparece pela primeira vez, Marta e Maria, né? Em Lucas 10, né? Que Maria, ela se prostrou diante de Jesus para aprender. Porque ela tinha muito interesse em conhecer mais um pouco sobre Deus, sobre Jesus mesmo, tanto é que ela se dedicava muito à parte da apreciação, né? Que ela sentou-se aos pés de Jesus para aprender. E na segunda vez,
ela sentou, aliás, ela se aproximou de Jesus chorando, né, pela morte do seu irmão Lázaro, né? E na terceira vez foi para agradecer pela ressurreição de Lázaro. Tanto é que a senhora vai falar mais profundamente sobre esse assunto, da reação dela, né, do agradecimento dela em relação, pelo fato, né, dela ter tido de volta o seu irmão Lázaro, que ela amava muito. Tanto é que ela jogou sobre Jesus o alabastro, né, um vaso de alabastro que ela quebrou, e esse vaso foi totalmente quebrado para que dele se saísse todo o líquido, né, que era aquele perfume caríssimo, para que com esse ato ela também estava ungindo Jesus, né, para o seu sepultamento. O próprio Jesus falou sobre isso. E de modo que esse perfume desceu até seus pés e Maria enxugava, né, Jesus com os seus cabelos, né? Tanto é que esse líquido, foi mais ou menos meio litro, né, de perfume caríssimo, que era o valor de quase um ano de serviço, que custava 300 denários, e cada denário era um dia de serviço. Então eram 300 diárias. E Maria não mediu esforços, né? Porque ela teve de volta o seu irmão, que pelo que demonstra ela quem mais amava, né? Esse seu irmão, que é muito querido. E ela não mediu esforços nem sacrifício para depositar sobre Jesus tudo que ela tinha, que ela arrecadou durante sua vida até então, né? Que a moça, aos 12 anos, já começava a se preparar para o casamento. E esse perfume, né, ela vinha juntando desde quando ela começou a pensar que poderia se casar, e com esse dinheiro, né, ela foi arrecadando e comprando as gramas, né, as gotas, porque eram muito caras, como se fosse uma diária. Então, ela conseguiu juntar meio litro, mais ou menos. E com esse perfume ela demonstrou o agradecimento de Jesus, colocando sobre Jesus todo o seu bem, todos os seus bens, toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, né, que se resumia nesse perfume. Mas com isso, com essa passagem de Maria, nós podemos tirar 8 lições que Maria nos ensina, né? Principalmente Maria, porque Marta, ela tinha muitas atividades. Marta era uma pessoa muito ativa e ela não tinha aquela parte mais sentimental, né? E era uma pessoa muito... ela não comia amanhecido, né? Ela fazia tudo, era na hora, ela era muito ativa. E Maria se dedicava mais às questões sentimentais. Cortando um pouquinho aqui o Francisco sobre isso, a gente vê assim, são duas irmãs, né? Duas irmãs que criadas juntas e mais diferentes, né? Como toda família é assim. E a Maria, ela era mais sossegada, né? E a Marta era aquele furacão. Eu represento aqui no caso aqui a Marta como a minha irmã Franciane. O trem dela é pra ontem, né? Então assim, e não gosta da bagunça, aquela coisa toda. Mas pensa assim, a gente pensando naquele contexto ali que Marta, a Marta foi uma mulher muito ativa naquele momento mas pensa só, olha a responsabilidade dessa mulher. Eu também, assim, eu acho que eu me encaixo mais dentro da Marta do que da Maria. E a gente poderia também, cada um fazer essa reflexão aí, depois, você lê o texto devagar, na hora que acabar a live aqui e tudo. E a Marta, ela chamou Jesus para comer, né? Para fazer uma refeição na casa dela. Então ela estava sendo anfitriã. Aquela família estava sendo anfitriã de Jesus, né? E de toda a comitiva, porque Jesus não andava sozinho, né? Ele andava com os 12. Então ali tinha muitas pessoas. Aí pensa também no contexto daquela situação. Na época, a gente não tinha pia. E ó, a gente vai reunir aqui em casa, aqui,
A gente tem todo um conforto, tem pia, né? Tem um fogão a gás e água. Imagina, lá elas não tinham encanamento, né? Não tinha a torneira. Pensa a dificuldade de você receber esse tanto de pessoas ali. Por baixo, ele de 20 pessoas ali. Porque só Jesus e seus discípulos já deu 13, né? Mas a família de Marta ali, mais 3, mas com certeza algum vizinho ali, muito chegado, um parente. Não, Jesus está ali, nós vamos lá também, vamos almoçar lá, vamos aproveitar. Então, com certeza, tinha muitas pessoas ali. E Marta ficou muito apavorada com aquela situação. Pensa, ela sozinha, fazendo os pães ali, assando, às vezes preparou um cordeiro, não sei, o cardápio, né, não nos é revelado. Mas era uma coisa trabalhosa, então ela estava no desespero ali, que eu sei o que é isso. Então, assim, ela estava desesperada para fazer o melhor para os seus convidados, que ela convidou. Então, ela tinha essa responsabilidade de fazer o melhor. E ela ficou, assim, indignada com a Maria, que a Maria, vendo ela naquela correria, naquele sufoco, naquela situação toda, e Maria sentada aos pés de Jesus. E ela ficou indignada a ponto de falar assim, ai, Jesus, você não vai brigar com a Maria, não, para ela vir me ajudar, porque eu tô aqui nesse desespero todo. E ela tá aí aos seus pés. E vejam uma observação, irmãos. Naquele tempo, não era. Maria, ela foi ousada. Em todas as atitudes dela em relação a Jesus, ela foi à frente, uma mulher à frente do seu tempo, na ousadia. Porque mulher nenhuma sentava na sala onde os homens estavam reunidos para ouvir a palavra, né? Ali era muito definido os papéis de cada um. O lugar de mulher era na cozinha, né? Ela não era ali. E ela não estava nem aí, né? Ela quebrou paradigmas, ela quebrou a tradição e foi ouvir. Ela estava na casa dela. Ela falou, pelo menos aqui na minha casa eu vou poder, né, usufruir, né, da presença de Jesus o máximo que eu puder. E ela não se hesitou, ela não ficou com medo de se expor, né, de ser chamada a atenção. E a própria Marta, irmã dela, falou assim, ó, Jesus, dá um jeito aí, eu não tô aguentando isso aqui não. E Maria, muito folgada, Maria. Só que Jesus respondeu, Marta, Marta, né? E tipo, isso chamou atenção, né? Por que andei isso assim, ansiosa, né? Por que você tá com essa pressa toda? Por que você tá, né? E ele fala, Maria escolheu a melhor parte. Estar na presença de Deus é escolher a melhor parte. É o melhor lugar que nós temos. E eu trago isso para esses nossos dias, que nós estamos aqui, todo mundo meio que, alguns, né, não tão recolhidos, que estão trabalhando, continuam trabalhando, mas muitos estão em casa. E é uma ótima oportunidade para a gente começar a exercitar essa rotina de adoração, de leitura da palavra, de estar aos pés do Senhor, de sossegar o nosso coração, do agito do dia a dia, da correria do dia a dia. Quem tiver essa oportunidade, aproveita essa oportunidade para se aproximar mais do Senhor, aproximar em leitura da palavra, em dedicação, em adoração. Separa um momento no dia, 2 momentos, né? Momentos livres agora, muita gente está tendo bastante. E a gente desligar um pouco da correria do dia a dia, desligar um pouco a internet, desligar um pouquinho o Instagram, o Facebook, o Netflix, que às vezes a gente fica horas e horas assistindo uma série. E não para 10 minutos no dia para orar, para dedicar, né, esse momento com o Senhor. E esse lugar, irmãos, o lugar de estarmos na presença do Senhor é o melhor lugar para estarmos. Então eu vou passar a palavra de novo aqui para o Francisco, que ele está querendo falar. É interessante notar que esses momentos que, como a Sinara disse, né, que estamos todos em casa, nesse período de quarentena, é o momento de você aproveitar para discipular, né? Discipular seus filhos, discipular um ao outro, né? É o momento de você se dedicar ao estudo da palavra, é o momento de você remoer, né? Ruminar uma palavra que você já notou, que você na igreja ou numa reunião você ouviu e, como bom estudioso, né? Sempre anota tudo.
É hora de você remoer aqueles estudos antigos que você tem guardados. É o momento de você ter a intimidade com Deus, né? Aquela intimidade que você sempre quis. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Até eu e o Davi, nós estávamos hoje comentando sobre isso. Será que ao final dessa quarentena que a igreja poderá se reunir, vai continuar essas lives, né? Que eu acho que seria interessante que continuasse, porque quando é época do culto, a gente participa do culto aos domingos e às vezes algum APG, algum culto esporádico, né? Mas agora nós temos a oportunidade de estar todos os dias e várias vezes por dia em comunhão uns com os outros, né? Via internet, que é essa ferramenta espetacular, e a oportunidade de nos aproximarmos não só uns dos outros, né? Via internet, mas também da nossa intimidade com Deus, ouvindo as mensagens, que são todos os dias pessoas diferentes, mensagens diferentes, enquanto que nos cultos a maioria das pessoas vai ao culto só aos domingos. E agora você tem a oportunidade de estar todos os dias na igreja. E na sua casa, melhor ainda, né? No conforto da sua casa. Às vezes tomando um café, deitado num sofá, que é bem mais confortável que as cadeiras da igreja. Então é a oportunidade da gente se santificar mais, de estar mais diante da igreja, diante de Deus, da igreja que somos nós, né? Uns dos outros. Mas a Sara vai falar um pouco sobre Maria. É bom notar que Maria, ela tem duas situações. A Sinara falou sobre a situação de Marta ter convidado Jesus para almoçar na casa deles. Mas quando Maria derrama seu perfume preciosíssimo sobre Jesus, ela estava em uma outra situação. Eu vou ler em Mateus 14, em Marcos 14. Quem quiser nos acompanhar, Marcos 14, do versículo 1 até ao 9. Jesus é ungido em Betânia. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festas dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, que eles já estavam há muito tempo procurando matar Jesus. E, ultimamente, mais ainda pelo fato de ele ter ressuscitado Lázaro, e muitas pessoas passaram a segui-lo, e a fama dele correu muito mais rápido depois dessa ressurreição, que até então era a primeira da história. Então era algo certamente inédito e de grande relevância. Então, mais um motivo ainda deles quererem ter matado Jesus, porque a fama dele subiu repentinamente. Como já era crescente essa divulgação, né, do nome dele, pelos milagres que ele já vinha fazendo, mas ressuscitar morto era a primeira vez. Isso era um milagre realmente extraordinário. Então, era um motivo a mais deles quererem matar Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa da Páscoa, né, que estavam próximos do dia da Páscoa, faltavam 2 dias. Para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, certamente esse Simão não era mais leproso, né? Porque o leproso ele ficava à margem da sociedade, em um local distante das pessoas, porque como era uma doença contagiosa, e ele não podia ter acesso às pessoas. Então, como ele estava em casa, muitas pessoas ao lado dele, na casa dele, certamente ele não era mais leproso, mas ele tinha esse estigma, né? Esse apelido de Simão o leproso. Ele ficou conhecido como leproso, embora não fosse mais, certamente. Embora também, certamente, o próprio Jesus o teria curado dessa lepra, né? Estando Jesus em Betânia, né, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro
contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. É bom observar também que, como nessa passagem não cita o nome, mas essa mulher era Maria. Maria, a irmã de Lázaro. Porque tudo leva a crer que é ela, porque o próprio João Batista, aliás, João Batista não, o apóstolo João, na descrição desse fato, ele fala que era Maria, a irmã de Lázaro. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e repreendiam severamente. Certamente o mais interessado em dinheiro, né, nesse recurso, era o próprio Judas, que ele era o tesoureiro. E aqui também não fala que é ele, mas em uma outra passagem de João, por exemplo, fala que foi Judas. E o povo dizia, e o próprio Jesus disse, né? Deixem-na em paz. Por que estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que, onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Então, nesse texto que eu li, nós podemos tirar 8 lições, né? No versículo 8, nós podemos observar que Maria, ela fez o que ela pôde. Tudo que ela tinha, tudo que era de mais valor, tudo que ela conseguiu arrecadar durante toda a sua vida, ela despojou-se no mesmo instante, jogando tudo que tinha sobre Jesus. A gente fez umas pesquisas para enriquecer os nossos comentários aqui, para a gente entender um pouquinho o que se passava ali. Então, fala que a Maria, ela encontrou Jesus está ali reunida na casa com várias pessoas. Me chamou o homem lá do ex-leproso, Jairo? Não, Simão, o leproso. Simão, o ex-leproso, né? E ela chegou e quebrou o vaso e derramou na cabeça de Jesus. E o óleo, esse perfume, ele foi descendo pelo corpo de Jesus, chegando aos pés, ao ponto dela pegar os seus próprios cabelos e ele enxugar aquele perfume dos pés de Jesus. Então, ali era uma representação simbólica do embalsamento de Jesus, que ali Jesus já estava próximo de ser crucificado, né? O povo ali, os fariseus, ali, a turma toda ali que queria matar Jesus, já estava conspirando alguma forma de pegar e matar Jesus, porque Jesus já estava dando trabalho demais para eles, dando muito prejuízo em relação à questão de lá, quando Jesus foi lá no templo e chicoteou lá e xingou o povo tudo lá, né? Expulsou todo mundo, falando que estavam fazendo a casa de Deus de corvil, de cobre e tal, aquela coisa toda. Ali ele estava quebrando um comércio muito grande ali de vendas de animais para sacrifício. Então é mais uma outra história. Então assim, Jesus estava perturbando o percurso natural ali, corrupto, né, dos religiosos ali. Então os religiosos que tentaram matar Jesus. O pessoal fala, os romanos matou Jesus, mas não foi os romanos, não. O romano só fez executar, mas a trama, tudo ali foi pelos religiosos, fariseus, saduceus, o povo lá que se sentiam incomodados
pelo que Jesus estava fazendo ali com a população. Então, quando ela faz isso, ela está quebrando. Eu falei lá no princípio que lá quando ela sentou aos pés de Jesus, ela estava quebrando o paradigma ali. Aquela mulher não sentava ali para ouvir homem falar. No lugar de mulher na cozinha, igual onde Marta estava. Marta estava lá, né? Eu estou no meu lugar. A Maria que está no lugar errado. E aqui outra situação que ela vai contra todas as normas, como se diz, A ética. o rito, né, o costume, né, das mulheres judaicas, de entrar nesse ambiente novamente e outra, soltar os seus cabelos. Uma vez, numa reportagem secular, não lembro qual programa, eu vi, eles estavam fazendo uma reportagem sobre como vive a família judaica, né? E mostrou que eles têm as pias separadas, porque um monte de coisa. E uma coisa que me chama muito a atenção, isso aqui no Brasil, ela mora aqui no Brasil, e ela falou assim, que o cabelo para a mulher, na cultura delas, ela só solta o cabelo na presença do marido. É como se ela tivesse, para nós hoje é ficar nua, né? Só na frente do marido. E ela para as mulheres judaicas, esse ato de soltar o cabelo, ele é muito expressivo. A gente não consegue entender direito porque não faz parte da nossa cultura. Mas para eles aqui é um ato assim que ela estava trazendo a honra dela à prova, entendeu? Assim, ela estava sendo muito ousada. Maria foi muito ousada na forma de adorar o Senhor, na forma de servir ao Senhor. E quando ela fez esse ato de ajoelhar aos pés de Jesus e ouvir Jesus falar, e de chegar na casa de Simão e quebrar esse vaso, que esse perfume caríssimo, valioso, ela estava quebrando outro tabu, né? Quebrando paradigmas ali. Ela estava, em todas as duas situações, você vê que Jesus não condena. Jesus, ao contrário, Jesus, ele valida as ações de Maria, né? E então ela foi muito além, né, daquilo que as mulheres jamais teriam coragem de fazer, ela teve coragem de fazer. Então eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é o nardo, o que é esse perfume, por que esse perfume é tão caro, né? O nardo é uma planta. Depois se vocês quiserem ver na Wikipedia lá, ele tem até uma fotinha dela. É uma planta que ela cresce mais ou menos 1 metro de altura. Arbusto. Era um arbusto, né? Ralo. Que ele, sabe aonde que ele nasce? Lá nas cordilheiras do Himalaia, lá na Índia. A 3.500, 3.000 a 5.000 metros, né, de altitude. E ele é colhido lá inclusive fala lá na cidade, no Butão, no Nepal, né, lá na Índia. Então esse perfume ele era exportado, né? Importado. Ele vinha de longe. E os transportes também na época, gente, não tinha navio, não tinha avião, não tinha nada, vinha nos camelos, né? Pensa, essa especiaria vinha de longe, então é por isso que era muito cara. E como se fazia esse perfume? Eles pegavam o talo, né? O caule do nardo, da planta, que chama nardo, e exprimia ela e tirava o sumo dela ali, que dali gerava um óleo muito denso, muito grosso. E desse óleo fazia-se muitas coisas. Fazia, né, o perfume, ele poderia ser feito ele faria incenso dele, sedativo. Na medicina também ele era muito usado no tratamento de insônia, no tratamento de dificuldade na hora do parto. Não especifica quais são essas dificuldades, como é que é usado isso, mas ele é usado na medicina para várias outras doenças também. Então ele é uma planta assim muito valiosa, né? É algo muito difícil de colher, por isso que ele era muito caro. Então assim era feito esse perfume que ela derramou.
E ele era, fala também que ele era colocado num vaso de alabastro. Então, esse vaso, ele era tipo um feito de ardósia, parecido com ardósia. Ele tinha um formato de uma pera, que é uma pedra, né? É um vaso muito bonito, em formato de uma pera, que as moças, era costume naquela época, né? As moças casavam muito cedo, então por volta de 12 anos de idade, elas começavam já a arrumar um enxoval. E dentro desse enxoval, a coisa mais importante era esse perfume. Então, os historiadores, né, as pessoas imaginam que esse perfume, as mulheres já começavam a comprá-los, porque como ele era muito caro, e as mulheres pobres, como é que elas faziam? Elas compravam gotas desse perfume. Ao longo da vida dela, né, ela começava cedo, pegava as economias lá, as coisas dela, e ela começava a fazer o enxoval. Dentro do enxoval ia comprar essas gotas. Ela pegava esse vaso, que também não deveria ser barato, né? Que ele era feito no Egito. Essa pedra dele é feita lá, esse vaso era feito no Egito. Então nada era dali. Você não achava esse perfume no fácil, não. Então, a forma dele ser feito, ele era muito difícil, muito artesanal, muito difícil. E ele era muito caro. Então, elas começavam desde cedo, com 12 anos. 12 anos hoje aqui, gente, as meninas, né, são crianças. 12 anos, nossa época, a gente era mais criança ainda do que as meninas de hoje, né? E com 12 anos, elas começavam já preparativos do casamento dela, que elas casavam meninas, né, muito cedo. E calcula-se que Maria ela conseguiu comprar esse, porque não fala que a família de Lázaro, se eles eram ricos, provavelmente não, né? Mas como a Maria conseguiu esse perfume caríssimo, ela ao longo da juventude dela, ela vinha se preparando para isso. Ela comprava, disse que era comprado pelo denário, né? Então a gota do perfume é um denário. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador lá, né? Uma diária de trabalho. Então, Judas, a hora que ele viu aquilo ali, que ela, né, que ela derramou aquele vaso, ela quebrou o vaso, a ponto de derramar tudo em cima de Jesus, e que calcula-se que ele tinha 1,5 litro de perfume ali dentro. E ela quebrou aquele vaso, jogou, né, ela veio ungindo Jesus. Ela ungiu Jesus. E uma das características desse perfume, desse nardo, era isso. Ele era usado para embalsamar. Na época tinha isso, né? Os egípcios, né, fazia a mumificação, né, dos mortos e tal. Então, com certeza, era uma das coisas que era usada ali nos faraós e tal. Então, naquele momento, a Maria estava simbolicamente ali, ela estava fazendo essa unção de Jesus, porque estava próximo. E Jesus mesmo falou isso. Estava próximo, né, da morte. Ela está fazendo, ela está aqui me embalsamando, né, preparando já para a minha morte. Então, ela foi muito ousada. Maria, o que mais me admira, a palavra que eu posso definir Maria é a sua ousadia, né? Ela foi ousada. E com isso, com essa ousadia dela, o próprio Jesus falou que enquanto o evangelho de Jesus, por onde o evangelho de Jesus for pregado, isso será falado. Isso está sendo falado hoje, né, por nós aqui. Está sendo lembrado. Isso ficou sendo um memorial de fé, né? Então, a Maria, ela ficou na história, ela está registrada, né, nos feitos ali junto com Jesus, e eternamente, enquanto a palavra que for pregada, Maria também será lembrada pelos feitos esses feitos que ela fez, né? Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, para a gente entender a questão na cabeça do povo lá, quando ela estava fazendo cada ato desse, ela estava escandalizando ali o sistema, ela estava saindo fora de todo o contexto. E ela, né, na sua ousadia, ela não mediu esforços para adorar o Senhor. Ela deu tudo o que ela tinha. Maria, ela deu tudo o que ela tinha.
Né? Muitas das vezes a gente dá migalhas para o nosso Deus. Nós damos a migalha das nossas ofertas, nós damos a migalha da nossa vida, nós damos migalha do nosso tempo para Deus. E a gente vê muitas das vezes em outras religiões, as pessoas são muito mais ousadas do que nós, né? Os nossos irmãos católicos, né? Eu não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando a questão deles levar a sério a fé, no sentido de se sacrificar, né? De ir para a Trindade, várias coisas aí, né? Que acontecem aí. Okay. E para demonstrar a fé dela, se é certo ou se é errado, né? Cada um julgue aí, que não é eu que vou julgar. Mas assim, só para vocês, para a gente raciocinar. O que nós estamos fazendo? Do nosso tempo, daquilo que Deus tem nos dado, né, como oferta. Porque tudo que nós temos, irmão, foi dado por Deus. Quando nós chegamos nesse mundo, o que nós trouxemos? Nada. E o que nós vamos levar? Nada. Então, tudo que nós temos aqui foi o Senhor que nos deu. E Ele nos deu não para ficar só com a gente, não. E nesse momento em que nós estamos vivendo esse mundo, essa crise, essa situação toda, é o momento da gente externar a nossa fé. A caridade, ela não salva ninguém. Fazer a gente levar uma cesta básica para uma pessoa que está passando uma situação difícil nesse momento, não está recebendo, não está trabalhando. Ela não é nada se isso não vier lá de dentro pelo ato, porque nós somos salvos, porque nós amamos esse Deus maravilhoso, misericordioso. Por isso que eu vou fazer algo pelo meu próximo. Entendeu? É externar esse amor. Porque falar que ama Jesus de boca para fora é fácil, né? Mas quando a gente externa isso com nossas atitudes, nossa dedicação na obra do Senhor, né? E em dedicação de tempo, de devocional, de leitura da palavra, de meditação, tudo isso mostra o nosso amor pelo Senhor Jesus, né? E isso vai nos crescer, vai nos fortalecer. Esses momentos de devoção, de nossos momentos devocionais, que vai nos fortalecer para o momento de crise que todos nós vamos passar. O dia mal vai chegar na sua casa. Às vezes já chegou com essa crise aí, tem muita gente que está assim no seu limite, né? E o dia mal vai chegar, uma morte vai chegar, né? Quem não já passou pela dor da morte na sua casa? Se tem alguém aí que está nos ouvindo que nunca perdeu, né, alguém querido, que eu acho que não existe, nem seja um amigo, se não perdeu seu pai, não perdeu sua mãe, não perdeu um filho, mas alguém, com certeza, que você gostava muito, estimava, você já perdeu, e você sabe como isso é dolorido, né? Como isso afeta a gente. Não só isso, problema financeiro, problemas com filhos, preocupação com filho. Isso tira o sono da gente, tira a paz da gente. Então, a gente tem esse momento, né? Quando a gente passa por situações difíceis, são esse momento que a gente dedicou ao Senhor, na intimidade, na busca, na oração, na consagração, na meditação. É isso que vai me fortalecer, que vai te fortalecer quando o dia mal chegar. Como estamos vivendo e presenciando. Eu até falei pro Francisco, não vou ficar falando de coronavírus, não, porque tá tão, né? Mas não tem como. Acaba que você vamos trazer uma palavra mais de conforto, uma palavra mais, né? Mas acaba que a gente tá vivendo isso. Não tem como a gente, às vezes, não comentar, não externar. E a gente precisa ter essa ousadia que Maria teve, né? De externar o nosso amor que nós temos pelo nosso Deus, que ele também deu tudo, que Deus deu tudo que ele tinha por nós. Ele não precisava ter feito isso, Deus não precisa da gente, é nós que precisamos dele. Muitas vezes os papéis são invertidos. A gente pensa que Deus precisa da minha adoração, Deus precisa da minha consagração, Deus precisa de mim. Não precisa. Deus, ele é Deus em todo, sempre foi Deus, sempre será, independente de eu existir ou não existir. Então, isso não vai tirar a divindade de Deus, a sua soberania, né? A sua divindade. Não vai.
É nós que temos que ter a consciência de que é nós que precisamos dele. E mesmo ele não precisando de nós, ele deu o seu melhor. Ele deu o seu filho para morrer, para nos salvar, né? Então, o próprio Deus ele deu exemplo. E às vezes a gente age com Deus de forma tão mesquinha, né? De forma tão assim, até ignorar mesmo, porque a gente passa às vezes o dia na correria do dia a dia, correndo atrás, né? É serviço, é casa, é menina, é aquilo. E a gente, quando passou o dia, nossa, eu tô morta. E deita na cama e não dá tempo nem de fazer um muito obrigado, Senhor, né? Então, que a gente possa meditar nisso. O que nós estamos dando para o Senhor, o que nós estamos fazendo para o Senhor, nesse momento de dificuldade, nesse momento que nós estamos em casa, né? Em casa, nós possamos começar a ter esse hábito de orar, de meditar na palavra do Senhor. Bom, continuando, né, as lições que eu falei que são 8 lições, né, que Maria nos passa através dessas atitudes dela e desse texto que eu li. No versículo 8 do texto que li, fala que Maria, ela fez o que ela pôde. Tudo que ela tinha, tudo que ela arrecadou durante toda a sua vida até então, se resumiu naquele momento porque ela deu tudo que ela tinha, ela deu tudo, ela fez o que ela pôde, era o máximo que ela podia fazer, era o que ela fez. No versículo 3, Maria fez o melhor, o tudo, ela fez o melhor que ela pôde. Ela não mediu esforços, ela pôs a reputação dela em jogo, né? Tanto é que muita gente a chamavam de a pecadora, porque o ato de expor seus cabelos naquela época era um ato de mulheres não muito honradas, né? Talvez prostitutas, talvez mulheres que não tinham muito compromisso com a sociedade. Então ela correu esse risco. Ela fez o melhor que ela pôde. Ela fez, e como o versículo 6 fala, ela fez um sacrifício. Isso foi para ela um sacrifício. Não só a sua reputação que estava em jogo, mas tudo que ela tinha até então, que ela adquiriu com sacrifício, certamente, foi tudo a favor de Jesus. Por quê? Porque ela, não só pelo fato dela amar Jesus, que foi uma demonstração de amor, mas também pelo fato da gratidão, porque Jesus ressuscitara seu irmão, que era o único que ela tinha. Irmã ela tinha, que era Marta, né? Mas irmão ela não tinha. E certamente esse irmão ficou como sendo um pai, porque a Bíblia não fala da família dos pais dele, né? Certamente já tinham falecido. Então, eles apoiavam a honra da família, a proteção da família, tudo em cima de Lázaro. E, como Lázaro falecera e Jesus o ressuscitou, então ela ficou extremamente grata. Tudo que ela pôde fazer, o sacrifício que ela tinha feito até então, todas as ações dela demonstraram que ela era realmente uma pessoa muito grata. E um dos temas que a gente queria colocar sobre essa mensagem seria gratidão. Porque ela foi grata, porque ela fez todos os sacrifícios que ela fez, demonstrou a gratidão que ela tinha para com Jesus. No versículo 6 também, ela fez para agradar a Jesus, como a irmã Osália, né, comentou aqui conosco, que ela não importou com a sociedade, ela não importou com as circunstâncias, ela não se importou com o que disseram a favor ou contra ela. O que ela se importou em agradar a Jesus. Era o que ela tinha. Ela fez foi agradar. Inclusive no versículo 4, ela foi muito criticada. No versículo 5, muitas pessoas murmuraram, ficaram murmurando ali, tecendo comentários maldosos, né? E no versículo 6, ela foi como se ela tivesse sido molestada, não fisicamente, mas emocionalmente, porque todos falaram contra, todos criticaram a atitude dela,
não só pela atitude social que ela exerceu, mas pela questão financeira. Porque 300 dias de trabalho é muito serviço e é muito dinheiro. É quase um ano de serviço. Faltou só 2 meses para inteirar um ano de serviço. Então ela trabalhou a vida inteira e tudo que ela resumiu, ela dedicou ao Senhor. Ela dedicou a Cristo, porque ela o amava e ela era muito grata por tudo que Jesus fez por ela. No versículo 7, ela fez o que ela fez para a pessoa certa. Quem era a pessoa certa? Era Jesus. Porque foi ele que ressuscitou Lázaro. Foi ele que trouxe esperança para aquela família. Que certamente Lázaro é que era o provedor da família. Então, Marta tinha lá as suas qualidades. Porque ela exercia a administração da casa. Ela era uma mulher ativa, uma mulher que tomava a frente de certas circunstâncias e situações, enquanto que Maria se dedicava mais à adoração. Era uma mulher mais recatada, mais humilde, mais em si, né? Mais introspectiva, enquanto que Marta era mais extrovertida, né? E então ela fez isso para quem? Para a pessoa certa, para quem realmente merecia, para quem de direito, né? Quem era Jesus, afinal? Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ela fez isso também no tempo certo. Ela não podia perder essa oportunidade, porque todo mundo estava conspirando para matar Jesus. Então ela falou, eu não posso perder a oportunidade dele perceber a minha gratidão. Muitas vezes nós não fazemos as coisas em vida e depois vamos arrepender de não termos feito para o nosso irmão, para o nosso parente, não termos dito que ama, não termos dito palavras que realmente valorizam as pessoas, não termos abraçado, não termos beijado um filho, um ente querido, um amigo, não termos dito a palavra de conforto, não termos dito que a pessoa era importante para nós. Então ela percebeu que com as coisas estavam afunilando, né, para a morte de Jesus, ela não podia perder essa oportunidade. Praticamente era a última cartada que ela tinha. Então ela aproveitou essa oportunidade e fez o que ela pôde. Ela dedicou tudo que ela tinha para Jesus no tempo certo e para a pessoa certa. E ela fez o que ela fez, o que quer que ela tenha feito, foi algo que gerou e que vai gerar para toda a vida, gerar o quê? Reflexão, gerar o quê? Compromissos de nós para com Deus e para com o nosso próximo, porque ela fez aquilo para retribuir um favor e um milagre que Jesus tinha feito. Mas servindo de exemplo, porque nós temos que fazer o que nós pudermos para o nosso próximo, para que ele fique na memória. Nós, eu e a Sinara, nós somos, como liderança dos obreiros, nós fazemos as escalas de serviço. E nessas escalas a gente coloca as pessoas para fazerem, tanto abrir a igreja, ou preparar a ceia, o café da manhã, dos domingos, do culto à noite. E a pessoa tem um dia por mês, às vezes dificilmente se repete no mês. Então ele tem um dia para prestar serviço na casa do Senhor. Que esse serviço seja o melhor que você pode dar. Que esse serviço fique como exemplo de dedicação, porque nós, na qualidade de servos que somos todos, temos que dar o melhor de nós. Temos que fazer o máximo, não só para cumprir com o nosso dever, mas para que fique na memória das pessoas que observam, porque Deus, acima de tudo, está vendo a intenção do seu coração. E Ele quer saber se você fez o melhor. Você será julgado pelas intenções do que você fez, pela intenção do seu coração. Então nós temos que dar o melhor de nós. Maria, ela fez isso, e o que ela fez até hoje e ainda vai continuar sendo reflexo da atitude dela.
esse ato de derramar esse perfume caríssimo para pessoas caríssima que é Jesus, que ele é, afinal, o Senhor dos Senhores. Ela fez para a pessoa certa, ela fez no tempo certo e é algo que vai gerar reflexo para a vida toda. Para nós, hoje, para todas as pessoas do mundo cristão que conhecem a palavra de Deus, que têm interesse em conhecer melhor a palavra do Senhor e que passar por essa passagem, ele vai trazer Deus vai trazer, o Espírito Santo vai trazer uma mensagem no seu coração sobre essa atitude de Maria. E que você pode tomar isso como exemplo, você pode tomar isso como uma forma de vida, que é a atitude de ser grato, que é a atitude de ser servo, né? Que veio para servir. Eu quero já agradecer às pessoas que estiveram conosco e que essas pessoas que ouviram essa palavra, que sejam servos, né? Que sejam pessoas que façam o melhor para o seu próximo, que sejam o melhor para Deus, que sejam o melhor para crescer a palavra do Senhor, que ela seja expandida, que a obra do Senhor cresça, que você possa fazer parte desse crescimento, né? Então nós temos aí essa oportunidade de nos dedicarmos, né, de nos entregarmos as nossas vidas, todo o nosso fazer a favor da obra de Deus, porque Ele merece. E o nosso próximo também, nós viemos aqui para servir. Se eu não sirvo para viver, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Existe esse ditado, né? Muito importante. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Amém? Que você possa gravar isso no seu coração. Amém, irmãos. Nosso tempo está acabando. A gente pensa que 1 hora é muita coisa. Mas quase que vai ter que correr aqui para a gente finalizar. A gente tem alguns avisos para dar, né? A gente tem, como todos sabem, a gente tem as nossas lives todas de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, né? Da família, às 16, que é dos jovens e adolescentes, e às 20 horas. Né? Com exceção da quarta, que é a nossa escola, né? Que inclusive foi ontem com o nosso presbítero Anderson. Isso de segunda a sexta. Durante a semana, né? Então meio-dia, 16, 20 horas. Com exceção da quarta, que é a escola. Aos domingos tem as lives às 10 da manhã e às 19 é o nosso culto. Então, live de manhã é a live, né? E nesse próximo domingo, às 19 horas, o culto está com a nossa pastora Osana, né? Eu, assim, em particular, é uma pessoa que eu admiro demais. Eu tenho um carinho muito grande por essa mulher. As palavras, as mensagens que a Osana fala, todas tocam meu coração. Todas foram, assim, eu acho que parece que ela conhece a minha vida. Então, assim, eu sei que Deus usa muito a vida da Osana. Então, não perca o nosso próximo domingo, às 19 horas, nosso culto com a pastora Osana. E a gente também vamos fazer um pedido aqui. Esse que o pastor não pediu, mas eu quero fazer um momento de oferta. Nosso tempo está acabando ali, nós temos que orar, fazer uma oração pelos nossos irmãos que estão fora. É sobre, como nós estamos falando de oferta, de sacrifício. Nesse momento, irmão, não deixem de dar seus dízimos, não deixem de dar suas ofertas, porque às vezes a gente está pensando, nossa, eu estou passando por esse problema aí, eu não estou nem trabalhando, às vezes eu tenho aqui só 10 reais aqui para me, né? É tudo que eu tenho. E eu tenho certeza, irmão, se você der esses 10 reais, que é tudo que você tem, você vai fazer isso com coração, não com barganha. Não porque eu vou dar 10 reais porque Deus vai me dar 1000. Não é com esse sentimento que eu quero deixar aqui para vocês. No sentimento, nós servimos um Deus amoroso, bondoso e grandioso, gracioso. Então, assim, se você está retendo aí, com medo de faltar, não faça isso. Ao contrário, doe você puder, o que vai ser sacrificial mesmo. Porque nesse momento, eu acho que para todos, né? É sacrifício, é o momento da gente externar a nossa fé, isso que foi falado aqui. Que nós possamos, nesse momento, externar a nossa fé com os nossos dízimos, com as ofertas,
né? Eu não peguei aqui o número da conta, mas se alguém precisar, é só entrar em contato aí com os pastores, com os netos, tesoureiros. E não deixe de ofertar, porque nós estamos vivendo e dar seus dízimos, porque